No ano 966 a.C., o rei Salomão constrói o Templo de Deus em Jerusalém. Pode ler, 1 Reis capítulo 5. O filho de Davi, o rei Salomão, como Deus profetizou, constrói um belo templo para honrar a Deus e um lugar para adorar o Senhor Deus do céu e da terra. Deus disse a Davi: Teu filho, a quem porei no teu trono em teu lugar, ele edificará a casa ao meu nome. A construção do templo começou no 4º ano do reinado de Salomão e levou 7 anos para ser concluída. O local do templo ficava ao leste das 2 colinas sobre as quais Jerusalém foi construída, conhecido como Monte Moriá. Salomão não poupou na construção. Ele encomendou grandes quantidades de madeira de cedro do rei Hirão, de Tiro, e tinha enormes blocos da pedra seletas da pedreira. Mais de 1.086 talentos, aproximadamente 34 toneladas, de ouro de Ofir foram utilizados juntamente com 1.017.000 talentos de prata, aproximadamente 34.600 toneladas. Salomão tinha 70.000 transportadores e 80.000 cortadores de pedra nas colinas, assim como 3.300 supervisores supervisionando o projeto e dirigindo os operários. 2 átrios cercavam o templo. O pátio interno era separado do outro espaço por um muro de 3 cursos de pedra talhada, encimado por vigas de cedro. Ele continha um altar de holocausto, a pia do mar fundido e outras 10 pias. O grande pátio rodeava todo o templo. Era aqui que as pessoas se reuniam para adorar. Leia Jeremias capítulo 19 versículo 14 e capítulo 26 versículo 2. Uma grande parte das pedras calcárias com as quais o templo foi construído veio da pedreira exatamente ao lado de Jerusalém. As pedras eram cortadas, talhadas e polidas nas pedreiras, de forma que nenhum som de martelos, machados ou ferramentas metálicas era ouvido na casa enquanto ela era construída. O templo era virado para o leste. Internamente as dimensões eram, em comprimento e largura, o dobro daquelas do tabernáculo, 60 côvado, 30 metros, de comprimento, por 20 côvado, 10 metros, de largura. O templo tinha 30 côvado, 15 metros, de altura, 3 vezes a altura do tabernáculo. Um côvado era aproximadamente 46 centímetros, assim sendo essas medidas são estimativas aproximadas. Ao redor do templo, em seus 2 lados e atrás, havia 3 andares de câmaras, cada andar tendo 5 côvados de altura. A porta de entrada para essas câmaras ficavam no meio do lado direito da casa, e escadas circulares levavam a esses 3 andares. O pórtico tinha 20 côvado, 10 metros, de largura e 10 côvado de profundidade. Sua altura era de 120 côvado, 60 metros. 2 colunas de bronze ficavam na frente do pórtico. Elas possuíam 18 côvado, 9 metros, de altura e 12 côvado, 6 metros, de circunferência. Essas colunas eram belamente ornadas com formas de romãs, lírios e malhas de corrente. Na entrada do templo havia portas dobráveis cobertas com ouro. Suas vergas tinham 5 côvado, 2,3 metros, de largura. Todas as portas tinham dobradiças de ouro. Havia 10 pias de bronze no pátio interior, 5 do lado sul e 5 ao norte do templo. Elas eram usadas para lavar os sacrifícios. Essas pias de bronze ficavam sobre bases quadradas às quais eram firmadas rodas. Os lados eram decorados com figuras de leões, touros e querubins, com coberturas trabalhadas por baixo. Algo novo no canto sudeste do pátio interno, substituindo a pia do tabernáculo, era uma imensa pia de bronze chamada de Mar Derretido. Tinha 5 côvado, 2,3 metros, de altura, e 10 côvado, 5 metros, de diâmetro em sua borda e 30 côvado, 15 metros, de circunferência, apoiando-se sobre 12 touros de bronze. Os touros viravam-se para os 4 pontos cardinais da bússola, 3 bois virados para cada lado. Os touros de bronze viravam-se para os 4 pontos cardinais da bússola, 3 bois virados para cada lado. O mar derretido, assim como a pia, supria a água para a lavagem das mãos e pés dos sacerdotes.
O objeto mais destacado do pátio do templo era o altar do holocausto, ou altar de bronze. Ele tinha 20 côvados, 10 metros, quadrados com degraus até seu topo. O altar foi construído no lugar da eira que Davi comprou de Araúna. Segundo Samuel 2 versículos 18 a 25. Este altar no pátio era usado para os muitos sacrifícios animais que eram trazidos ao templo. Quando finalizado, o templo foi dedicado a Deus em oração por Salomão, e a adoração foi liderada por corais e músicos. O templo foi cheio da glória do Senhor. Essa celebração foi seguida por generosos sacrifícios e festivais que duraram 2 semanas. Todos os israelitas poderiam entrar no pátio do templo para levar sacrifícios ao altar, mas isso é o mais perto que eles poderiam ir. Somente os sacerdotes podiam passar pelas portas douradas do templo para o santo lugar e somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, no dia da expiação. Ele só poderia entrar após oferecer um sacrifício por seus próprios pecados e depois levar ali o sangue expiatório pelos pecados do povo. O santo lugar tinha 40 côvados de comprimento, aproximadamente 20 metros. Um côvado sendo a medida do cotovelo de um homem até a ponta de seu dedo médio, cerca de 45 centímetros, 18 polegadas. Sua largura era de 20 côvados, 10 metros. O santo lugar tinha 30 côvados, 15 metros, de altura, com janelas no lado leste acima da entrada. Na parte de trás do templo, na extremidade oeste, em um piso elevado, escondido da vista, havia uma sala de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 20 de altura, aproximadamente 10 metros quadrados. Era conhecido como o Lugar Santíssimo ou Santo dos Santos. Não tinha janelas. À frente desta sala elevada havia degraus revestidos com ouro. O Santo dos Santos era pavimentado e revestido com cedro do Líbano que eram revestidos com 20 toneladas métricas de ouro. As portas de entrada de 2 folhas para o Santo Lugar e Santo dos Santos foram feitas de madeira de oliveira esculpida com querubins, palmeiras e flores, revestidas com ouro. As paredes do Santo Lugar foram forradas com cedro, sobre as quais foram esculpidas figuras de querubins, palmeiras e flores abertas, todas revestidas com ouro. No tabernáculo havia uma peça de 7 velas ramificadas, conhecida como menorá. No templo de Salomão havia 5 de cada lado do Santo Lugar, perfazendo 10 no total. No lado oeste do Santo Lugar estava a mesa para o pão da proposição, também chamado de pão de exposição. A mesa era feita de ouro e sobre ela havia 12 pães, um para cada tribo de Israel. Pães frescos eram colocados na mesa todo sábado em 2 pilhas de 6. De pé diante do Santo dos Santos estava um altar dourado usado para ofertas de incenso. A fumaça do incenso queimado simbolizava as orações que se elevavam para Deus. Além da porta dourada, conforme 1 Reis 6 versículos 31 e 32, entre o Santo Lugar e o Santo dos Santos o sumo sacerdote precisava passar por um véu grosso, leia, 2 Crônicas 3 versículo 14, feito de tecidos azuis, púrpura e carmesim e linho finamente torcido, com querubins habilmente trabalhados nele. Dentro do Santo dos Santos estava a Arca da Aliança. A construção da Arca da Aliança foi ordenada por Deus a Moisés enquanto os judeus ainda estavam acampados no Sinai. Leia com atenção, Êxodo 25 versículos 10 a 22, e capítulo 37 versículos 1 a 9. Ela foi construída por Bezalel, um artesão cheio do Espírito de Deus, com sabedoria, com entendimento, com conhecimento e com todos os tipos de habilidades. Leia, Êxodo 31 versículos 1 a 10. As dimensões da arca eram de 2 côvados e meio de comprimento, por 1 côvado e meio de altura, por 1 côvado e meio de largura. Um côvado tem cerca de 45 centímetros. Foi construída em madeira de acácia, e foi revestida com ouro puro, por dentro e por fora. Nas laterais da arca foram fixadas 4 argolas de ouro, através das quais foram colocadas 2 varas, também feitas de acácia e revestidas de ouro. Estas varas eram sempre mantidas no lugar.
Quando a arca precisava ser movida, a família de Coate, da tribo de Levi, a carregava sobre os ombros usando essas varas. A arca era carregada a aproximadamente 2.000 côvado, 800 metros, à frente do povo quando em marcha ou diante do exército israelita. Quando carregada, a arca estava sempre escondida sob um grande véu feito de peles e tecido azul, sempre cuidadosamente escondida, mesmo dos olhos dos sacerdotes e dos levitas que a carregavam. Cobrindo a caixa havia uma tampa de ouro puro de 2 côvados e meio por 1 côvado e meio, conhecida como propiciatório ou trono de misericórdia. Fixados à tampa estavam 2 querubins esculpidos, também feitos de ouro puro. Os 2 querubins estavam um de frente para o outro e suas asas se estendiam para cima, cobrindo a tampa. Dentro da arca foram colocadas as 2 tábuas com os 10 mandamentos, a vara de Arão e um pote de maná. De acordo com a lei que Deus deu a Moisés, somente o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos, e somente uma vez por ano, no dia da expiação, chamado de Yom Kippur. Antes de entrar, o sumo sacerdote se lavava, vestia roupas especiais e recolhia o incenso e o sangue de um animal sacrificado. Uma vez dentro do Santo dos Santos, o sumo sacerdote queimava o incenso e depois aspergia o sangue no propiciatório da arca. Este ato fazia parte de uma cerimônia realizada todos os anos, em que os israelitas, como nação, pediam a Deus o perdão de seus pecados. A declaração mais explícita sobre a presença de Deus no Santo dos Santos está nas instruções para o dia da expiação, onde Deus declara: porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Levítico 16, versículo 2. A arca era a manifestação da presença física de Deus na terra, a Shequina. Quando Deus falava com Moisés na tenda da congregação no deserto, ele o fazia por entre os 2 querubins. Números 7, versículo 89. A arca acompanhou os judeus durante todo o seu tempo no deserto. Quando os judeus entraram para a terra de Canaã, as águas do rio Jordão se dividiram milagrosamente e a arca os conduziu. Josué capítulo 3. Durante sua conquista da terra, os judeus foram acompanhados pela arca e a maior demonstração dramática de seu poder foi quando os judeus derrubaram as muralhas de Jericó, apenas rodeando-as, soprando chifres e carregando a arca. Josué capítulo 6. Depois que a conquista foi concluída, a arca e todo o tabernáculo foram instalados em Siló, Josué capítulo 18. Lá permaneceram até as batalhas dos judeus com os filisteus durante o sacerdócio de Eli. Os judeus, após sofrerem uma derrota nas mãos dos filisteus, levaram a arca de Siló para Ebenezer na esperança de vencer a batalha seguinte. Mas os judeus foram derrotados, e a arca foi capturada pelos filisteus. 1 Samuel capítulo 4. Os filisteus levaram a arca de volta para Asdod, onde a colocaram no templo de seu deus, Dagon. No dia seguinte, porém, encontraram o ídolo caído sobre seu rosto. Depois de substituir a estátua, eles a encontraram no dia seguinte decapitada, restando apenas seu baú, e logo depois, toda a cidade de Asdod foi atingida por uma praga. Os filisteus levaram a arca para a cidade de Gate, e de lá para Ecrom, mas fosse qual fosse a cidade em que a arca estava, os habitantes eram atingidos por uma praga. Após 7 meses, os filisteus decidiram enviar a arca de volta para os israelitas, e a acompanharam com presentes caros. De Bet-Semes a arca foi transportada para Quiriate-Jearim, onde permaneceu por 20 anos. De lá, o rei Davi a transportou para Jerusalém. No caminho, porém, os bois que a puxavam tropeçaram, e quando Uzá estendeu a mão para firmar a arca, ele morreu imediatamente. Como resultado desta tragédia, Davi decidiu deixar a arca na casa de Obed-Edom, o geteu. 3 meses depois, ele a transferiu para Jerusalém, a sede de seu reino, onde permaneceu até a construção do primeiro templo pelo filho de Davi, Salomão. 1 Samuel capítulos 5 e 6. A arca permaneceu no templo até a destruição babilônica de Jerusalém, liderada por Nabucodonosor.
O que aconteceu com a arca antes ou depois da destruição do templo é desconhecido e tem sido debatido por séculos. É improvável que os babilônios a tenham levado, como fizeram com os outros vasos do templo, porque as listas detalhadas do que levaram não fazem nenhuma menção à arca. Enquanto Jesus estava pendurado na cruz, o véu em frente ao Santo dos Santos rasgou-se de alto a baixo. Mateus 27 versículos 50 e 51. Ao rasgar o véu, Deus mostrou claramente que as pessoas não precisavam mais de uma barreira para impedir o seu acesso a Deus. Hebreus 10 versículos 19 e 20 diz: Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo.